Tá com algum problema aí que envolve mais de uma condição? A função C somente não está te ajudando? Então fica aqui que hoje eu vou te ensinar como que a gente utiliza a função e também a função OU. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que a gente trabalha com várias condições dentro do Excel. Então a gente já conhece a função C, né? Tem vídeo dela aqui no canal, caso você ainda não tenha visto, dá uma procurada aqui, o link vai estar na descrição desse vídeo. E a função C, como a gente sabe, ela é composta por 3 argumentos, beleza? E desses 3 argumentos a gente tem o primeiro, que é o teste lógico, que é a nossa única condição dentro da função C. E a gente tem depois o valor se verdadeiro e o valor se falso, que são os outros 2 argumentos, que são as 2 possibilidades de resposta que eu tenho dentro da minha função C, tudo bem? Agora, e se eu tiver algum problema como esse que a gente está aqui na nossa mão? Que é o seguinte, nesse exemplo que a gente está falando aqui, o aluno ele só será aprovado se ele tiver uma média final maior do que 7 e frequência igual ou maior do que 75. Caso sejam atendidas as 2 condições, o aluno será aprovado, senão ele será reprovado. Ou seja, eu tenho aqui mais de uma condição. Eu preciso que todas as condições impostas para o meu aluno sejam atingidas. Por exemplo, adianta você ir todo dia na aula e não tirar média? Não adianta, concorda? Você vai ser reprovado do mesmo jeito. Adianta você tirar nota 10 em tudo e não ir na aula? Também não adianta. Você tem que respeitar essas 2 condições, ir na aula e tirar acima da média, correto? Então como que a gente faz para expressar condições igual a essa, tá? Existem aí várias condições, né, vários exemplos da vida real que a gente pode utilizar. Esse daqui é o mais didático possível, mas por exemplo, suponhamos que para você bater a meta no final do mês, você tem que vender acima de 100 mil reais e você não pode faltar nenhum dia. Então se você vendeu 1 milhão, mas faltou 2 dias, você não bateu a sua meta, porque nesse exemplo que a gente acabou de citar aqui no vídeo, você tem 2 condições a serem cumpridas, tudo bem? Então, daria pra gente falar vários outros aqui, mas vamos pegar na prática como que a gente funciona, como que a gente faz isso daqui. Bom, vamos começar com a função C, que é o que a gente já conhece. Função C. E aí, como a gente já conhece, a função C tem todos aqueles argumentos que a gente falou no início do vídeo, e o primeiro deles é o teste lógico, que é onde a gente vai esboçar a nossa condição. Só que nesse exemplo aqui a gente tem 2, então não tem 2 testes lógicos dentro da função C. Como que a gente faz então para driblar esse problema? A gente vai inserir uma nova função chamada E, ok? A função E, olha só, vamos até ler o que a Microsoft fala aqui, ó. Verifica se os argumentos são verdadeiro e retorna verdadeiro. Se todos os argumentos forem e retorna verdadeiro, se todos os argumentos forem verdadeiros, ok? Não é uma explicação muito rica assim, mas vou tentar traduzir para vocês isso daqui. Então significa que se todas as condições que eu colocar dentro da minha função E, como vocês podem perceber aqui, eu tenho vários testes lógicos dentro da minha função E. Lógico 1, lógico 2, lógico 3 e assim sucessivamente. Se todos esses argumentos forem verdadeiros, ele vai retornar para mim verdadeiro. Ou seja, ele vai retornar o valor se verdadeiro dentro da nossa função C, beleza? Como que a gente vai fazer isso então? A primeira condição é que a minha média, que está aqui ao lado, seja maior do que 7. Tudo bem? Ponto e vírgula. Agora, qual que é a segunda condição? Perceba que o lógico 2 ficou em negrito aqui agora. Qual que é a segunda condição? É que a minha frequência, que está escondidinha aqui atrás, olha só, na minha célula H9, seja maior ou igual a 75. E por que eu não coloco porcento aqui, tá? Por que eu não faço dessa forma? Por que eu não coloco porcento, né? 75%? Porque os valores que eu tenho dentro da minha coluna H não estão em porcentagem, estão em valores inteiros. E lá no meu cabeçalho, no meu header, ele fala para mim que os valores abaixo estão representados em porcentagem. É muito comum a gente ver isso dentro de demonstrativos financeiros, onde eles colocam lá, por exemplo, o numeral 100 e em cima no cabeçalho eles colocam que é o valor da venda, né, a receita em milhões, né, coloca MM entre parênteses. É muito comum isso acontecer, então se atente a isso. Porque se eu colocar o 75% aqui, lembre-se que 75% é 75 sobre 100, 75 por 100, que é 0,75. Então, obviamente, todos os valores da coluna H serão maiores que 0,75 e isso pode mascarar e muito o seu resultado final. Então, eu vou tirar esse sinal de porcentagem aqui e vou fechar a minha função E. Por quê? Eu não tenho mais nenhum critério, mais nenhum argumento, mais nenhuma condição a ser seguida nesse problema, né? Ele não tem que, por exemplo, ter a sua média maior que 7, frequência maior que 75
e apresentar 3 projetos, por exemplo. Não existe isso dentro desse problema específico que a gente está utilizando para aprender a função E. Faz sentido? Vou fechar agora aqui, perdão, vou dar na verdade um ponto e vírgula para eu passar para o meu próximo argumento, que é o valor ser verdadeiro. É aquilo que o Excel me retorna caso a minha condição seja verdade. Ou seja, ele vai colocar para mim o A aprovado. Lembrando que todo o texto dentro de função eu vou colocar entre aspas duplas, tudo bem? E ponto e vírgula é o valor ser falso, que é aquilo que o Excel me retorna caso essa minha condição não seja atingida. Então eu vou colocar aqui, fecho aqui, abro minhas aspas e vou colocar reprovado. Show de bola. Fecho meus parênteses e dou um Enter, vou corrigir aqui. E esse meu aluno foi reprovado porque ele teve a sua frequência acima de 75, entretanto a sua média não foi maior que 7. Então, quando eu arrasto isso daqui, usando a minha alça de seleção, ele mostra para mim que eu tive somente 2 alunos aprovados. O Igor com média 10 e frequência 100 e o Lucival com a média 9 e a frequência 78. Tudo bem? Faz sentido? Show de bola. Agora, vamos trabalhar com outro probleminha aqui. Nesse exemplo, se você reparar, é basicamente a mesma tabela que a gente tem, tá? Nesse exemplo, o aluno será aprovado se tiver uma média maior do que 6 ou frequência igual ou maior que 75%. Aparentemente é o mesmo problema, né? Mas tudo bem que lá atrás a gente tinha a média maior que 7, aqui maior que 6, mas esse não é o ponto principal que eu quero que você se atenha, tá? Aqui tem uma palavrinha que muda completamente o contexto da situação. Lá atrás, se você reparar, na minha explicação aqui da função E, eu tenho aqui, ó, ele tem que ter a média final maior do que 7 e frequência igual ou maior que 75. Já na minha função OU, ele fala para mim que eu tenho que ter a média maior do que 6 ou a minha frequência maior ou igual a 75. O que essa interpretação, o que essa palavrinha implica para a gente lá no final, na interpretação, né, na resposta final do problema? Aqui está muito mais fácil ser aprovado, concorda? Porque eu tenho que ter aqui somente a minha média maior do que 6 ou a minha frequência. Ou seja, se eu decidir não ir na aula, não quero mais ir na aula, mas simplesmente vou lá fazer as provas e tiro mais do que 6, eu estou aprovado. Agora, se eu não quero fazer a prova, não quero estudar, não quero fazer a prova, eu quero simplesmente ir para a aula. E aí eu também estou aprovado, desde que eu tenha a minha frequência maior que 75. Então aqui é uma coisa ou outra. E a gente pode citar também vários outros segmentos, vários outros exemplos que a gente tem na vida real, que a gente pode aplicar isso também. Por exemplo, suponhamos que para você bater a meta da sua empresa, você tem que vender acima de 100 mil reais ou então conquistar 15 novos clientes. Então é uma coisa ou outra, não necessariamente vender acima de 100 mil e também conseguir novos clientes. Tá fazendo sentido para você essa grande diferença entre a função E e a função OU? Sim? Se não, deixa aqui nos comentários, ok? E antes da gente continuar também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui embaixo clicando no botão inscrever-se, clica no joinha para que o YouTube entregue esse conteúdo para ainda mais pessoas, compartilha com os amigos, para que eles vejam que você também está aprendendo Excel diariamente com a gente aqui no canal da Ação, tudo bem? Como que a gente resolve esse problema então? Eu vou utilizar aqui a minha função C, e vou utilizar agora a minha função OU. E por que não pode ser a função E? Lembrando que a grande diferença não está nos argumentos. Se você reparar aqui, o primeiro argumento da função OU é o mesmo da função E e assim sucessivamente, lógico, 1, 2 e 3. Então, a principal diferença entre uma função e outra está na sua interpretação, está no seu resultado final. Enquanto a função E admite que todos os argumentos dentro dela têm que ser verdade, enquanto todas as condições dentro dela têm que ser verdade, para retornar a função, o valor ser verdadeiro, perdão, dentro da função OU, ele admite que somente um valor tem que ser verdade para retornar o valor ser verdadeiro. Ou seja, se você tiver 15 condições dentro da função OU e somente uma delas for verdade, todas as outras falharem, todas as outras forem mentiras, não forem atingidas, ele mesmo assim retornará o valor ser verdadeiro, ok? Então, a única condição para retornar o valor ser falso utilizando a função OU é que todas as nossas condições, todos os nossos argumentos da função OU sejam mentira, não sejam atingidos. E aí ele retornará então para a gente o valor se falso da função C, tudo bem? Então, o primeiro teste lógico, minha primeira condição é que a minha média seja maior ou igual a... acho que é maior que 6 apenas, né? Maior que 6. E que a minha frequência seja maior ou igual a 75. Fecho a minha função OU, porque eu não tenho mais nenhuma condição para ser aprovado aqui. Ponto e vírgula, aprovado. Ponto e vírgula, reprovado. Fecho a minha função C, dou um Enter, vou ajustar aqui o tamanho. Aqui dou uma expandida, arrasto
a minha alça de seleção. Se você reparar, todos estão aprovados. Olha só, mesmo quem teve, aparentemente todo mundo teve sua frequência maior que 75, com exceção do Diogo, né? O Diogo ele não teve a sua frequência maior que 75. Entretanto, ele teve a sua média maior que 6. Sendo assim, o Diogo está aprovado, porque aqui é somente uma coisa ou outra, tudo bem? Olha só, se você reparar aqui embaixo da nossa tabela, tem mais 2 exercícios para a gente praticar, mas esses exercícios só ficarão disponíveis se você entrar em contato com a gente por e-mail ou no canal do Telegram que está aqui embaixo. Essa planilha vai estar disponibilizada lá, eu posso enviar ela para você praticar junto com a gente, e também tem 2 exercícios a mais para você praticar aqui também. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, clicar no botão de like para o YouTube entregar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, comenta aqui embaixo o que você achou, se você já conhecia essas funções, e eu te vejo no nosso próximo vídeo.